Tarde Livre de volta e a gente recebe aqui, como sempre faz todas as quintas-feiras, o Dr. Marcos Bessa, que participa do programa, tirando suas dúvidas aí na área da ginecologia, da obstetrícia e da reprodução humana. Hoje o tema principal é a tromboembolia na gravidez. O Dr. Marcos Bessa vai falar um pouco sobre esse assunto e depois nós vamos repassar para ele vai responder algumas perguntas de telespectadores. Então, se você tem dúvidas nesta ou em outras áreas da ginecologia, da reprodução humana, outros assuntos que já foram abordados aqui no programa, como miomas, cistos, pólipos, então mande a sua pergunta entrando no site www.tvdiario.tv.br/Tarde Livre. Lá no Quem Faz, acima da minha foto, você vai encontrar assim, Quem Faz. Aí você pode clicar, que também tem a forma de entrar em contato pessoalmente com o Dr. Marcos Bessa. Então você no nosso site tem todas as informações possíveis para entrar em contato de forma mais particular com o Dr. Marcos. Então bem-vindo, Dr. Marcos, mais uma vez, obrigada pela participação. Tudo bom, Soraya? Boa tarde, telespectador. É um prazer estar novamente mais uma quinta-feira aqui, né? Que bom. E, Dr. Marcos, então vamos falar exatamente sobre o que é a tromboembolia na gravidez, né? O que é tromboembolia? Bom, tromboembolia, a tromboembolia ela acontece quando existe a formação de um trombo, que é um coágulo, em alguma parte do corpo, e na grávida, geralmente nos membros inferiores, nas pernas, e esse trombo migra para o pulmão. Chegando no pulmão. Chegando no pulmão, ele causa obstrução pulmonar, dificuldade do fluxo aéreo do ar circular e dificuldade do sangue circular na circulação do pulmão com o coração. Então, a tromboembolia, na verdade, é um evento grave, é um evento de risco de vida, e que a grávida, não só a grávida, existe assim, grupos de pessoas que têm maior risco de tromboembolia. A gente pode citar a grávida, a gente pode citar o idoso, que é muito convalescente, que não anda muito. A gente pode citar o indivíduo que submete-se a uma cirurgia prolongada, geralmente fratura de colo de fêmur é um exemplo de risco de tromboembolia. As grandes cirurgias, as cirurgias que exigem grandes imobilizações, longo tempo parado, sem se mexer, essas cirurgias fazem com que você se tenha o sangue circulando de forma muito lenta. E nessa lentidão de circular, ele forma pequenos coágulos que podem migrar para o pulmão, para a grande circulação, e assim causar o fenômeno de tromboembolia. Tem alguma relação, porque a gente ouve o nome tromboembolia, a gente lembra de trombose. Tem alguma relação? Tem alguma relação, porque a trombose também é uma forma de trombo, é a formação de um trombo. A gente chama de tromboembolia quando exatamente ela envolve a região do pulmão, quer dizer, os trombos migram para o pulmão, causando na forma de êmbolos, e vão causar obstruções na circulação que envolve pulmão e coração. Dá para fazer algum exame antes da gravidez, por exemplo, para detectar se essa mulher é mais propensa ou não a ter essa tromboembolia? Mais ou menos, não é rotina isso. A grávida ela é de risco, por quê? Porque ela é um indivíduo que tem grandes quantidades de líquido circulando, né? A presença do útero gravídico, cheio, enorme, comprime os vasos que trazem o sangue em direção ao coração. Então ela represa o fluxo de sangue muito nas pernas, nos membros inferiores. Isso é um fator. O outro fator é que a grávida tem muito estrógeno, que é um hormônio feminino. Então, tanto por ter muito estrógeno, que é um hormônio que aumenta o risco de tromboembolismo, como por ter estase venosa, estase sanguínea, quer dizer, o sangue não circula muito rapidamente, a grávida passa a ser um dos indivíduos, um dos grupos de risco para tromboembolismo. E como é que a mulher descobre se ela, durante o período da gravidez, ela está passando por esse tipo de problema? Geralmente, em algumas situações, ela poderá ter tromboses de membros inferiores, né, a formação de lesões em membros inferiores acompanhadas de falta de ar, é a falta de ar súbita que aparece na grávida. Só que confunde muito porque a grande maioria das grávidas tem falta de ar, né? A falta de ar, a dispneia. À medida que o bebê vai crescendo, ele vai ficando sem fôlego. Então, é um sintoma que normalmente é normal na grávida. Porém, se esse sintoma está exageradamente intenso, está muito intenso, vale a pena procurar um especialista, procurar o seu obstetra, para que ele possa investigar realmente se essa falta de ar é a falta de ar normal da grávida ou se passa a representar riscos de um fenômeno tromboembólico. Já aproveitando o tema, a Maria Suzana mandou um e-mail para a gente, ela é aqui de Fortaleza, e ela pede esclarecimento sobre a tromboembolia na gravidez. Ela diz o seguinte: parece estranho, mas para quem já vivenciou e teve perda com esse problema,
problema se torna próximo mesmo sem querer. Então, quais são os cuidados durante a gestação? E ela falou aqui a questão da perda. A mulher pode perder o bebê durante a gravidez por conta desse problema? Os fenômenos de tromboembolia na grávida, elas trazem risco não só para o bebê, mas principalmente para a mãe. Que riscos? Riscos de vida maternos mesmo. A mãe pode morrer durante a gravidez? Se ela tem uma embolia pulmonar maciça, grave, ela pode realmente. Gente, e o que ela pode fazer então durante a gravidez? O que a grávida deve fazer? Ela deve fazer atividade física, ela deve, tipo, hidroginástica, atividades de membros inferiores. Se essa grávida, por algum motivo, vai precisar de muito repouso, ela pode ter o repouso dela, mas ela precisa manter a atividade de membro inferior, quer dizer, ela pode fazer fisioterapia de membro inferior, ela pode fazer dorsiflexão do pé, enfim. Uma grávida que precisa de repouso excessivo, ela precisa de cuidados em relação aos membros inferiores, isso é um dos fatores. O uso de meias de média compressão, de forte compressão, facilita a circulação do sangue também. E aquelas mulheres que já passam por uma gravidez de risco, que tem que ficar deitado o máximo de tempo possível, ficar com a perna para cima, essas também Essas são grupos de riscos e devem ter uma atenção especial à questão da mobilização do sangue nos membros inferiores. Então elas precisam fazer mobilização, ela está deitadinha, ela fica fazendo a dorsiflexão do pé, ela pode fazer fisioterapia de membro inferior. Então é muito comum grávidas que por um motivo ou por outro precisam ficar um mês imobilizadas, 15 dias imobilizadas, que a gente aconselhe a realização de fisioterapia de membro inferior para a prevenção do tromboembolismo. Mas toda vez que essa mulher engravidar, por exemplo, ela vai ter algum tipo de problema ou ela tem que ficar alerta? Se uma paciente teve um episódio de trombose venosa ou de tromboembolismo, ela é uma paciente de risco e toda a gestação dela ela precisa de um acompanhamento especial, às vezes com uso de anticoagulantes, tipo heparina, tipo o Clexane, quer dizer, tem várias formas de o famoso AS pode ser tomado? O AS pode ser tomado, isso é muito comum o uso do AS e da heparina em pacientes que têm uma doença chamada síndrome antifosfolípide. Essas trombofilias, é um grupo de doenças que causa abortamento de repetição e que também aumenta o risco de tromboembolia. É muito comum, às vezes eu falar, eu conheci uma pessoa muito jovem que usou anticoncepcional e em decorrência disso teve uma trombose, teve um AVC. Geralmente esse grupo, o grupo onde acontece isso, são os grupos que têm trombofilias, que são essas doenças de coagulação que são agravadas pela presença do estrógeno, que está comum no anticoncepcional e também muito presente na gravidez. Então tá aí, se você tem dúvidas ainda, exatamente como a Maria Suzana, que mandou o e-mail pra gente, já que anunciamos, queríamos falar sobre tromboembolia na gravidez. Se você tem mais dúvidas, mande suas perguntas. E agora eu vou passar para as perguntas de outras telespectadoras, como a Valdelice do Nascimento. Ela disse que tem 49 anos e voltou a menstruar. Ela quer saber por quê. Precisa ver se ela já estava numa menopausa instalada, ou seja, se já havia um ano que ela não menstruava e voltou a sangrar, ela precisa de uma avaliação para descobrir por que do sangramento. Ela precisa fazer um ultrassom transvaginal e possivelmente uma videoesteroscopia, que é uma endoscopia no útero. A Maria, do bairro Nova Metrópole, em Caucaia, ela pergunta o seguinte: a mulher tem cisto de ovário, o médico faz a cirurgia, retira o ovário e as trompas. A mulher já começa a menopausa precoce? Só se tiver retirado os 2 ovários. Se ela tiver ficado com um ovário, provavelmente esse ovário que ela mantém, ele vai ser suficiente para manter o nível de hormônio dela. Ela pode ficar menstruando mês sim, mês não, se ela ficar ainda com um ovário, porque não é de um ovário a cada mês, né? Mas na verdade, na hora que ela retira um dos ovários, o outro assume integralmente. Então ela continua menstruando mensalmente, ciclando direitinho. A Elizabeth Alves pergunta o seguinte: ela fez laqueadura há 17 anos e tirou um ovário há 9 anos. Ainda há risco de engravidar? Ela fez laqueadura há 17 e tirou um ovário há 9 anos. Bom, se ela tiver o outro ovário, ela tem a opção, se ela desejar uma gravidez, de fazer uma fertilização in vitro, né? Ela estimula o ovário, faz a captação dos óvulos, prepara os embriões e poderá ter a gravidez dela, né? O fato dela ter ligado as trompas e de ter retirado um dos ovários não seria um impedimento definitivo. Ela tem opções. Então, se ela não quiser engravidar, ela tem que tomar anticoncepcional. Não, mas ela já tem trompa ligada. Então tá certo. Ela não precisaria se proteger. Tá bom. A
Gisele diz que sofreu 2 abortos espontâneos. Na segunda gestação, começou a fazer um tratamento de fertilização, mas não conseguiu engravidar. Ela quer saber se é possível, numa terceira gestação, que ela venha perder o bebê novamente. Existe esse risco, Soraya. A gente não sabe por que ela teve as 2 perdas. Então, o ideal é que antes dela fazer essa fertilização, ela passe por uma avaliação de perda gravídica de repetição. Pesquisa de trombofilias, que a gente falou agora há pouco, pesquisa de alterações anatômicas no útero, como miomas, incompetência istmo-cervical, alterações de ovulação, avaliação genética. Então, assim, ela faria uma avaliação de rastreamento de perda gravídica repetida para só então se submeter à fertilização dela. Tá certo. A Estelita Mesquita pergunta se a vasectomia é reversível depois de feita há 8 anos. É possível que você consiga reverter numa cirurgia, mas ela deve ser entendida como irreversível. Quer dizer, existe a cirurgia, na hora que você opera, você pode, depois da cirurgia, conseguir uma reversão total, com boa quantidade de sêmen, ou não conseguir nenhuma reversão. O caminho melhor e mais curto seria a realização de uma fertilização assistida. A gente faz a coleta dos óvulos dela, capta os espermatozoides a partir do testículo, do epidídimo, e aí prepara o embriãozinho e põe intraútero. É mais simples, mais fácil, evita que o esposo dela vá se submeter a uma cirurgia. Só uma última pergunta. A Socorro Souza disse que quando engravidou pela primeira vez, o médico aconselhou a tomar uma vacina após ter a criança. Quando ela recebeu a alta da maternidade, disseram que ela não precisava tomar a vacina. Ela também não disse qual é a vacina que ela tomou. E ela disse que o filho tem 9 anos e ela não consegue mais engravidar. Ela quer saber se foi por causa dessa vacina. Provavelmente não. Porque, se eu entendi bem, ela não disse o que vacina era, mas, por exemplo, se ela era RH negativo, ela precisaria tomar a vacina após o parto. Porque o bebê nasceu positivo. Provavelmente. Como foi dispensada a vacina, é porque o bebê provavelmente também era negativo. Então, em tese, o bebê sendo negativo e a mãe negativa, a mãe não precisaria da vacina. Mesmo que o bebê fosse positivo e ela não tivesse tomado a vacina que era necessário que tomasse, as repercussões seriam de outra ordem, seriam outras alterações que ela teria, não a dificuldade de engravidar. Então tá aí. O esquecimento ou a não tomada da vacina anti-RH, ela não implica em infertilidade posterior. Se mesmo assim tenha ficado alguma dúvida, Socorro, você mande mais uma vez um e-mail ou entre em contato com a Central de Atendimento ao Telespectador, que o Dr. Marcos Bessa na próxima quarta-feira vai te responder, tá bom? Mas tenta colocar o nome da vacina, a gente não divulga aqui por ser um nome comercial, mas diz pra gente qual foi o nome da vacina que você tomou, que é para poder o Dr. Marcos Bessa esclarecer com mais detalhes, tá bom? Mais uma vez, muito obrigada pela participação, Dr. Marcos. A quinta-feira que vem é mais uma vez dia de participação do Dr. Marcos Bessa aqui no Tarde Livre. Se você quiser entrar em contato com ele diretamente, é só entrar no site do programa, procura lá no link Quem Faz, você vê a foto do Dr. Marcos Bessa e o telefone para poder entrar em contato com ele. Mais uma vez, muito obrigada, Dr. Marcos. Até semana que vem. Obrigado, Soraya. Até lá. E se você tem problemas como vitiligo, psoríase, esclerodermia, agora tem uma nova técnica que pode te ajudar a melhorar ou pelo menos amenizar os sintomas desses problemas na pele. É a fototerapia, que chegou agora a Fortaleza e é uma das formas mais baratas de tratamento. Quem sabe aí os planos de saúde já fazem uso dela. Você que tem plano de saúde pode optar por esse tipo de tratamento. Só nos resta saber se o Sistema Público de Saúde também faz esse tipo de aplicação. Então você vai ver como é feito o tratamento e a gente volta já já.